Boa noite, senhoras e senhores. Professor Rigueto falando, sejam todos bem-vindos a esta aula, né, no dia 24 de novembro, 19 horas e 16 minutos, domingão, depois de uma semana aí que a gente quase virou sapo de tanta chuva, né? 24 de novembro, teve, na verdade, um dia ensolarado aqui em Santa Catarina, aqui na nossa região, e aí eu fui recebendo uma série de pedidos aí, se eu não conseguia postergar um pouquinho o horário da aula justamente para que as pessoas pudessem aproveitar um pouquinho desse dia de sol e sair de casa. E aí, então, assim, eu fiz, prorroguei das 16 agora para 19, tá? Não tem horário, obviamente, não tem um tempo definido, tá? Para a nossa aula. Eu vou passar situações, né, que eu já trouxe em sala de aula, vou pincelar situações que eu já trouxe em sala de aula, vou focar, obviamente, né, nos recursos em espécie, naquilo que é importante, obviamente, para a nossa prova da semana, de terça à noite e de quarta de manhã. E eu acho também que esse trabalho, com essa aula de hoje, sim, com essa explicação, vai ajudar bastante vocês no que se refere à elaboração do trabalho, né, da M3, que tem entrega na terça para a galera da noite e na quarta para a turma da manhã, né, do conteúdo, recursos em si, tá? Então, deixa eu compartilhar uma tela com vocês aqui, que é a tela do tema, né, recursos. Vamos abrir aqui. Pronto. Processo penal, né? A tela, na verdade, teoria geral dos recursos. Antes de eu né, ingressar na parte do slide e passando aí, obviamente, os principais tópicos, né, no que se refere aos slides, eu queria voltar um pouquinho, obviamente, naquela parte conceitual, tá? De maneira bem objetiva, quando nós falamos aí na aula passada ou na aula retrasada, até foi na aula retrasada, quando a gente começou a falar de conceito, razões, finalidades e assim por diante. Então vamos lembrar. O recurso nada mais é do que um meio processual voluntário ou obrigatório, dependendo do caso, de você impugnar uma decisão antes dela ocorrer a preclusão desse teu direito. Você tem um prazo para fazer isso e você precisa fazer esse prazo, né, cumprir essa indignação, né, dentro do prazo. Não cumpriu dentro do prazo, perdeste a oportunidade, precluiu e acabou. Por que que é voluntário? Porque recorre quem quer. É voluntário porque recorre quem quer. Mas por que que em alguns casos aparece que é obrigatório? São aqueles recursos chamados de ofício, recurso de ofício, onde o juiz tem que recorrer da própria decisão, e a gente já deu exemplos em sala de aula. Beleza. Quais as razões, professor, de uma pessoa recorrer? Falha humana, possibilidade de falha humana, inconformismo natural, não aceito a decisão dada pelo juiz, quero, obviamente, né, recorrer dessa decisão, certo? E o duplo grau de jurisdição. Né? O duplo grau de jurisdição, um princípio constitucional, que todo mundo tem o direito, certo, de ver aquela decisão ser revista, ser reanalisada, certo, por uma instância superior. Qual que é a finalidade dos recursos? É realmente, objetivamente, é o reexame daquela decisão, é retomar o curso de uma matéria que já foi discutida, certo? Para que de repente possa manter aquela decisão impugnada ou, obviamente, revertê-la, convertê-la de maneira positiva para o recorrente, né, e vice-versa. Tá? Então, nós vimos essas partes de conceito, razões e finalidade. Vimos também, certo, quanto à classificação dos recursos, ele é constitucional quanto à sua fonte, está na Constituição. Ele é legal quanto à sua fonte, ele está no Código de Processo Penal ou em leis esparsas, e ele é regimental de acordo com a fonte, regimento interno dos tribunais. A exemplo de cada um, constitucional, um exemplo, habeas corpus, legal, um exemplo, apelação, regimental, um exemplo, agravo interno ou agravo regimental. Então, quanto à fonte do recurso, nós temos essas três possibilidades. Daí nós temos os recursos quanto à sua iniciativa, eles devem, 99% eles são de iniciativa voluntária, 1% são os chamados necessários ou obrigatórios, que são os recursos de ofício, feitos pelo magistrado, já dei o exemplo em sala de aula, por exemplo, da decisão que concede um habeas corpus. Se um juiz concedeu um habeas corpus, consequentemente, né, ele vai ter que remeter esses autos à instância superior, né, para fazer uma reanálise dessa decisão. Bom, falamos quanto à fonte, falamos quanto à iniciativa,
E quanto aos motivos, também falei em sala de aula que os recursos podem ser ordinários, aqueles que tramitam até a esfera dos tribunais estaduais, ou extraordinários, aqueles que vão, obviamente, para as instâncias especiais, como o STJ e STF. Então, falamos aí quanto a essa questão, né, dos motivos dos recursos. Depois, né, falamos sobre as extinções do recurso, falamos da extinção da forma normal, né? É aquela que admite, né? O recurso vai ser finalizado com o quê? Com o seu julgamento. Uma vez julgado o recurso, né, eu tenho a forma normal, e a das formas anormais nós vimos desistência, deserção e falta de preparo. Lembrando que desistência, né, é só a parte, o réu pode desistir, o Ministério Público não pode desistir de um recurso. A deserção caiu por terra, que a deserção era quando o réu fugia, e aí então o recurso dele não era conhecido, não existe mais essa possibilidade, e a falta de preparo, que é aquela ideia de você não recolher as custas na ação penal privada, porque na ação penal pública não há custas para impulsionar o processo, então somente custas finais lá, para você, na verdade, receber, né, pagar o final do procedimento. E finalizando essa parte de teoria geral, para a gente focar nos recursos de espécie. Lembra lá, os recursos possuem 4 efeitos, a regra geral é que todos têm um efeito devolutivo. Eu pego aquela matéria que já estava na gaveta e devolvo para cima da mesa para que o desembargador analise. Temos o efeito regressivo, eu pego de dentro da gaveta, coloco em cima da mesa, mas não do desembargador ainda, e sim do próprio juiz sentenciante. Então, além de eu devolver a matéria para o julgamento, eu faço de forma regressiva, voltando para quem decidiu, para ele poder mudar de ideia. Só alguns casos isso vai permitir. Temos o efeito suspensivo, que é o que se opera no processo penal. A grande maioria dos recursos não tem efeito suspensivo, ou seja, a decisão dada pelo juiz pode ter efeito imediato, ser cumprida de imediato, salvo se o juiz der o efeito suspensivo, como é o exemplo do direito de recorrer em liberdade. Tá? E o efeito extensivo é aquele que, né, havendo dois ou mais réus com idêntica situação processual e fática, se apenas um deles recorrer e obtiver qualquer benefício, será o mesmo estendido aos demais, né, que não recorreram. A ideia, obviamente, é que a situação processual minha e tua sejam semelhantes e as nossas questões fáticas também sejam semelhantes. Os critérios subjetivos vão ser sempre avaliados pelo juiz. Eu sou primário, você é reincidente. Eu sou multireincidente, você nunca entrou numa delegacia. E aí eu sou reincidente específico, você é um reincidente genérico. Tudo isso vai ser levado em consideração pelo julgador para saber se deve ou não deve estender os efeitos à outra parte. E nós finalizamos essa teoria geral, né, antes de entrar nos recursos em espécie, com a história do reformatio impégius e o reformatio in melius. Né, reformar para pior e reformar para melhor. Vai cair na prova da semana que vem agora. Né? Vai cair a prova, na prova dessa semana. Por quê? Quando que ocorre ou que pode ocorrer o reformatio impégius? Somente quando o Ministério Público for um dos recorrentes. Somente se o MP se manifestar contra a decisão. Por quê? Porque se somente a defesa recorre da decisão, não pode ocorrer o reformatio impégius. Ou a pena fica igual, ou a pena melhora, certo? E aí eu lembro que eu falei no finalzinho dessa aula da teoria geral que existe uma exceção à regra. Pense que o réu foi submetido a júri e pegou 15 anos de reclusão. O MP ficou satisfeito com os 15 anos, mas a defesa arguiu uma nulidade num eventual recurso e dessa nulidade acabou gerando a anulação do júri. Ele é submetido a novo júri e pega 23 anos de reclusão. Figueiredo, mas o recurso foi da defesa. Como que a pena aumentou? Reformatio impégius indireta. Ela é indireta. É porque quando eu anulei o júri do 15, é como se não existisse mais o 15. Então, o 23 que eu peguei é o 23, obviamente, que vai ter que ser aplicado e ponto final. Então, dentro dessa teoria geral,
tá? Aí agora eu vou para os slides aqui do que estão compartilhados com vocês. A gente avaliar. Essa teoria geral vai lá do 574, né, até o 580. Nós falamos do princípio da fungibilidade, né, em que o juiz pode, se ele perceber que não há má-fé da tua parte, ele pode receber o recurso certo, né, o recurso errado como se fosse o recurso certo, e assim evoluir, né, o julgamento desse recurso em si. Bom, vamos lá. Olha só, dentro dessa teoria geral dos recursos ainda, né, para a gente ter uma noção geral aqui, que eu trago de primeiro, tá? A teoria geral foi todos esses tópicos que eu abordei com vocês. Então, nós falamos de conceito, nós falamos, na verdade, né, de classificação, né, quanto à fonte, quanto à iniciativa, quanto aos motivos. Nós falamos, na verdade, das formas de extinção, dos efeitos, do reformatio impedius, do reformatio meritus, e vão ter os pressupostos ainda que nós vamos abordar aqui. Tá? Olha só, os pressupostos são importantíssimos. O nosso trabalho da M3 foca nisso, busca, obviamente, a análise desses pressupostos, para que você avalie, obviamente, né, quais são os pressupostos dos recursos, pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos. Quem que vai avaliar esses pressupostos? O juízo a quo e o juízo ad quem. O juízo a quo é o juiz sentenciante. Ele faz um juízo de admissibilidade. Ele passa o olho no teu recurso para ver se você preencheu os pressupostos objetivos e subjetivos. Uma vez preenchido, ele recebe seu recurso. Ele conhece do seu recurso e ele vai remeter isso para a instância superior. Chegou na instância superior, há um segundo juízo de admissibilidade, em que algumas doutrinas chamam de juízo de prelibação, né? E eles fazem a mesma análise dos pressupostos objetivos e subjetivos. E o que que eles olham? Eles olham aqui, ó, pressupostos objetivos. Teu recurso está previsto em lei? Sim, está previsto em lei. Preencheu um pressuposto objetivo. Não, 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 ele não está previsto em lei. Ele não está previsto em lei, eu não sei onde está, complicou. Fala, Mariana, diga lá, antes da gente continuar com os pressupostos. Se quiser abrir o áudio também, tá, Mariana? Sim, professor, só uma dúvida que o professor falou sobre os trabalhos que teriam os pressupostos. Nosso trabalho não pede pressupostos? Não, 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 eu sei, eu digo Ah, assim, ó, tá. que para fazer o trabalho, no final das contas, se você Ah, for certo. avaliar, eu não estou pedindo os Então, pressupostos escancaradamente, mas eu estou pedindo que você me mostre o artigo de lei, os prazos, entendeu? certo, Ou certo. seja, Não, só para confirmar, porque sim. Não, não, ou seja, os pressupostos vão acabar sendo atendidos, né, respondidos de uma maneira diferente ali, né, ó, qual que é o artigo, qual que é o prazo legal e assim por diante, tá? Essa que é a ideia, tá? Então, ó, nessa figura da previsão legal, o artigo de lei tem que estar definido, né, tem que estar definido em si. Segundo pressuposto, forma prescrita em lei, conforme eu for passando os recursos que nós vamos ver na sequência, né, eu vou mencionando, olha, esse recurso aqui, eu mandei modelinho para vocês no grupo do WhatsApp, tem recursos que tem interposição em razões, tem recurso que é uma peça única, ou seja, não tem a divisão da interposição das razões, a forma prescrita em lei tem que ser respeitada. E a terceira, o terceiro pressuposto objetivo, que é a tempestividade. Os recursos precisam ter cumprimento de prazo. Se você, na verdade, não cumpriu o prazo corretamente, teu pressuposto não foi preenchido, teu recurso é intempestivo e acabou. Vou fazer um adendo aqui. Olha que loucura, tá? Antigamente, tá? Antes de mudar o Código de Processo Civil, quando eu brinco, na verdade, que o Código de Processo Civil ele é extremamente burocrático, pô, não tô, eu tiro sarro assim porque eu vejo que o legislador fez uma coisa amarrada, muito formal, eles são muito formalistas no processo civil, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Antes de mudar o CPC, a última mudança do CPC, olha que loucura. Se você protocolasse um recurso lá no processo civil, tá? Fora do prazo, você perdeu o prazo. Você tinha 5 dias para fazer, fez no sexto. Teu recurso era intempestivo. Eles não conheciam do teu recurso porque ele era intempestivo. Fechou, processo penal é igual. Mas olha que loucura. Se você quiser se antecipar no processo civil e na hora que saiu a sentença no EPROC, antes de você ser intimado, se você interpusesse o recurso cabível ali, ele não era conhecido e era chamado de extemporâneo, ou seja, protocolado antes do prazo. Olha a extrema formalidade disso. Hoje caiu.
Hoje o processo civil recebe recursos que você protocola antes do tempo, certo? Mas eles eram tão formalistas que o teu prazo começava na segunda, acabava na sexta. Tinha que protocolar segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. Se tu protocolasse domingo ou sábado, ele era extemporâneo. Se você protocolasse no outro sábado ou domingo, ele era intempestivo. Então, assim, ó, o processo penal nunca teve esse problema. Seguia esses três pressupostos e acabou, certo? Aí os pressupostos subjetivos. Os subjetivos são sucumbência, ou seja, interesse de agir. A pessoa tem que ter interesse. Lembra que eu falei em sala de aula? Se houver condenação, MP e réu podem recorrer. Por quê? Porque o MP pode querer pedir absolução, pode querer aumentar a pena, o réu pode pedir absolução ou diminuir a pena. Se houver uma absolvição, o MP pode recorrer para condenar, mas a defesa também pode recorrer para mudar o artigo de lei, né, o inciso do 387, do 386, ou seja, havendo interesse, havendo sucumbência, eu preenchi um requisito subjetivo. E o segundo pressuposto subjetivo é a legitimidade. Eu tenho que ter, na verdade, interesse de agir e legitimidade. Eu tenho que ser parte legítima para recorrer. Lembrando que são partes legítimas para recorrer, né? O réu, o Ministério Público, né? Na falta do réu, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, dependendo do caso, né? O assistente de acusação, que é um substituto do MP, ainda que trabalhe em conjunto. Então, aqui criam-se as figuras, obviamente, né, dos legítimos detentores do poder para fazer o recurso em si. Então, nessa linha de raciocínio, né, os pressupostos lá da teoria geral a gente tinha que abordar, e aí, ó, eu trouxe o princípio, né, os princípios mencionados. O primeiro deles aqui, né, a figura do duplo grau de jurisdição, ou seja, todo mundo tem o direito de recorrer a uma segunda instância. Lembrem-se, sempre duplo grau de jurisdição. Saiu a decisão em Balneário, a decisão é duplo grau para Florianópolis. Saiu a decisão em Florianópolis, Florianópolis é o primeiro, duplo grau de jurisdição no STJ. Saiu a decisão no STJ, STJ é o primeiro, STF é o duplo grau de jurisdição. Então não tem se é segundo, terceiro, quarto, quinto grau de jurisdição. Não, só duplo grau de jurisdição. Fungibilidade é o juiz receber o recurso errado como se fosse certo. Fungibilidade. Proibição do reformatio impédios. Esse princípio cai bastante nas provas da OAB, porque eles querem trazer a possibilidade de só a defesa recorrer de natureza comum e só a defesa recorrendo a pena aumentar. Não pode. Só a defesa recorrendo, né, não poderia aumentar, salvo se eu conseguisse anular a decisão do júri. Aí eu teria a reformatio impédios indireta se o resultado do júri for mais gravoso que o primeiro. Porque ele pode, inclusive, ser mais benéfico, ele pode ser igual, né? Mas se ele for mais gravoso, ocorreria. Então, aqui, a proibição do reformatio impédios. Vamos lá. Então, olha só, dentro desse contexto, tá? Né, da teoria geral dos recursos, eu começo a abordar com vocês aquilo que eu já trouxe em sala de aula também, certo? Eu já trouxe em sala de aula algumas situações de alguns recursos de natureza específica em si, né? E a gente vai abordar cada um deles a partir de então. Então, olha só, dentro das espécies de recursos, o que que nós vimos? Primeiro recurso que nós vimos foi o recurso em sentido estrito, chamado rese. Previsão legal, artigo 581. Lembra lá? Preste atenção nos seus 25 incisos. Vai cair na prova, certo? Vai cair na prova aqueles incisos, você precisa ficar atento àqueles incisos que embaixo estão escritos no vademecum, vide lei 7.210 de 84. Vide artigo 197 da lei 7.210 de 84. Vide LEP. Por quê? Porque tem vários incisos do artigo 581 que foram revogados tacitamente pelo agravo em execução previsto na Lei de Execução Penal. Então, presta atenção. O RESE tem como palavrinha-chave decisões interlocutórias. Não esqueçam, decisões interlocutórias. Olha só, tem um rol taxativo. Está no rol do RESE, cabe RESE. Não está no rol do 581, vai procurar outra coisa, porque ele é taxativo. Dentre os 25, ainda tem uns 10 ali, né, que já foram revogados tacitamente. É um recurso que admite juízo de retratação.
Juiz de retratação está no artigo 589 do CPP. O juiz, lembra o efeito regressivo? Além de devolver a matéria, eu devolvo para o próprio juiz. O juiz pode se retratar no recurso em sentido estrito, uma vez que ele pronuncie um réu. O advogado faz o recurso em sentido estrito. O Ministério Público contra-arrazoa, volta para o juiz e o juiz pode mudar de ideia. Se ele não mudar, ele remete ao tribunal automaticamente. Se ele mudar de ideia, a parte contrária tem que ficar insatisfeita, não a parte que venceu, a parte contrária, e ela, por simples petição, pode provocar o envio desse recurso para o Tribunal de Justiça. Então, cuidem com esses detalhes aí, né, ligados, obviamente, à figura do juiz de retratação. Depois, algumas pegadinhas de prova, tá? Esse material eu não disponibilizei para vocês, tá? Porque eu montei depois, mas assim, ó, que é bem resumido, montei, na verdade, focado para hoje. Então, presta atenção e tome nota da situação. Porque são as pegadinhas que a prova da ordem faz. E eu vou fazer daí na minha, né? Mas por que, Rigueto? Olha só, se você lê o 581, lá está escrito: caberá recurso em sentido estrito da decisão que rejeitar a denúncia ou a queixa. Rejeitou a denúncia ou a queixa, inciso 1, cabe reze. Porém, olha só a observação que eu coloquei no slide que está na tela do teu computador, do teu celular. Se for no juizado especial criminal que o juiz rejeitar a denúncia ou a queixa, não cabe reze. Exceção à regra. Tá? Se for no juizado especial criminal, caberá apelação do artigo 82 da Lei 9.099. É aquele recurso que diz que deve ser feita a interposição e as razões no prazo de 10 dias. 10 dias é a apelação lá do juizado especial do GCRIM da Lei 9.099 de 95, tá? Então não esquece da rejeição da denúncia ou queixa, que é um exemplo clássico, reze. Se a rejeição da denúncia ou queixa acontecer no GCRIM, apelação do artigo 82 a 9.099. Olha aquela que eu coloquei no quadro para vocês lá. Decisão que concede ou nega habeas corpus. Preste atenção na alternativa. Se o HC foi negado pelo juiz de primeiro grau, ele é a autoridade coatora. Eu farei, na verdade, né, se o HC for negado por ele, eu farei um reze para o Tribunal de Justiça. Se o habeas corpus foi negado pelo desembargador do Tribunal de Justiça, eu só vou subir com nome chique agora, porque eu tenho que ir do TJ de Santa Catarina, eu tenho que ir para o STJ e para o STF. Para o STJ e para o STF cabe ROC, Recurso Ordinário Constitucional. Então presta atenção no inciso 10 aí, que é a pegadinha também de prova em relação ao RES. Tá? Na fase de execução, tudo que você lê, preste atenção no nosso trabalho. No nosso trabalho tem uma situação voltada à execução da pena. Se você está discutindo a questão da execução da pena, o recurso cabível é o agravo em execução. Rigueto, onde é que está previsto o agravo? Está no 197 da LEP, que é a 7.210/84. Rigueto, qual que é o prazo do agravo? 5 mais 2. E agora, o que cabe a agravo? Decisões da fase de execução da pena. Cabe juízo de retratação? Cabe. É igual ao recurso em sentido estrito. O agravo em execução é idêntico ao recurso em sentido estrito. Tá? Então preste atenção nesta fase de execução com a figura do agravo. Tá aí os principais tópicos do RESE que eu queria montar. O agravo e execução, tá aqui, ó, mesma regra do RESE. Né? Então a única coisa que muda é o seu nome. O artigo 197 da LEP, 5 mais 2 para interpor, 5 para interpor, 2 para razoar, mesmo prazo para as contra-razões, então ficaria 5 mais 2 e 2 para a parte contrária fazer as contra-razões. Juízo de retratação do artigo 589 do CPP, que é o artigo do RESE, certo? Porque eu vou sempre utilizar as mesmas regras. Mas por que, professor? Que o agravo em execução eu tenho que usar as mesmas regras do RESE, tá? Porque esqueceram de fazer as regras para o RESE, para o agravo e execução, desculpa, esqueceram, criaram o agravo e execução e esqueceram, na verdade, de fazer as regras. E aí, então, automaticamente, né, quando eles esqueceram de fazer as regras, o legislador, através, e o julgador também, através de uma série de jurisprudências, depois de súmulas, começaram a dizer o seguinte: ei, aplica para o RESE
as mesmas regras do agravo e execução. Então, nós vimos no primeiro dia de aula, nós falamos da teoria geral dos recursos, nós falamos do rese e do agravo em execução. Depois, falamos da figura da apelação. Olha só, o rese trata de decisões interlocutórias. O agravo em execução trata das decisões da fase de execução, que nada mais são do que decisões interlocutórias. Porque tanto as decisões atacadas pelo rese quanto as decisões atacadas pelo agravo em execução, elas não vinculam se você é culpado ou inocente. Para você parar para pensar até o agravo e a execução, você já é culpado, já transitou até em julgar, você está cumprindo pena. Eu vou sempre discutir coisas, assuntos, temas no decorrer do cumprimento da pena. Então, por exemplo, uma progressão de regime que foi negado, agravo e execução. O juiz, o cara estudou, fez um curso lá e não estão aceitando aquele curso para remissão, agravo em execução. Né? Tá vendo? Ó? Então, o agravo em execução sempre vai ter este viés. Né? A mesma coisa acontece com o rese. O rese você vai encontrar lá 25 incisos. Por exemplo, o juiz que não homologa a NPP. Cabe agravo em execução. Cabe rese, desculpe. Mas por que rese, Rigueiro? Porque é uma decisão interlocutória. Né? Conceder ou não conceder, aceitar ou não aceitar a NPP, não está discutindo se sou culpado ou inocente. Rejeitou a denúncia ou a queixa, não está discutindo se sou culpado ou inocente. Pronunciou, não está discutindo se sou culpado ou inocente. Né? Não concedeu a prisão preventiva pedida pelo promotor, não está discutindo se sou culpado ou inocente. Então, decisões interlocutórias no curso do processo. Agravo a execução, decisões interlocutórias na fase de execução da pena. A apelação. A apelação ela é diferenciada. Primeiro, porque ela tem um prazo, o artigo 593, tem um prazo maior, 5 dias para interpor, 8 para razoar, e depois 8 para as contrarrazões. Tá? Olha só, 3 possibilidades ela tem. A primeira possibilidade são as decisões condenatórias ou absolutórias do juízo monocrático. Um juiz singular que dá uma decisão dizendo condeno você ou absolvo você. Cabe apelação aí do inciso 1. É muito massa essa apelação, porque no inciso 2 diz assim: caberá apelação de qualquer decisão interlocutória não abrangida pelo rese. Então, como o rese, olha só o slide, eu vou voltar no slide aqui, ó. Tá vendo? Não consigo voltar aqui o slide, peraí. Olha só, como eu disse ali, ó, que o rese, segunda linha embaixo do rese, o número 1, ele tem um rol taxativo. Eu não posso inventar as possibilidades do rese. Então, tudo aquilo que não for previsto no rese e seja uma decisão interlocutória e você precise recorrer, será, na verdade, a apelação do 593, inciso 2. E o 593, inciso 3, são das decisões exaradas pelo Conselho de Sentença, no Tribunal do Júri. Não esqueçam, 4 possibilidades, letra A, B, C e D. Não esqueçam que a letra A e a letra D anulam o júri. A letra B e a letra C corrigem a sentença. Não entendi. Nulidade posterior à decisão de pronúncia. Aconteceu, você constou em ata, fez o júri, o cara foi condenado, eu apelei, aleguei o 5933, letra A, anularam o júri. O tribunal acolheu o recurso, anulou o júri. Letra D, a letra A e a letra D anulam o júri. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Manifestamente. Falei que era negativa de autoria, o juiz, o promotor falou que eu era o autor do crime, os jurados me absolveram pela excludente da ilicitude, do estrito cumprimento do dever legal. Nada a ver, ninguém nem alegou esse negócio. Ah, tá errado, anula o júri, anula o júri. Agora, a letra B e a letra C é diferente, porque ó, a letra B é quando há, na verdade, algum erro na aplicação da sentença, tá? E a letra C é quando houver, na verdade, o juiz fizer quando o juiz, na verdade, decidir contrário à vontade dos jurados. Então, decidiu contrário à vontade dos jurados, eu tenho, na verdade, a apelação do 593, inciso 3, a linha B ou C, se for pena, a B ou C. O que vai acontecer? O tribunal só vai arrumar. É contra a vontade dos jurados? Eu dou procedente ao recurso para adequar a vontade dos jurados. O que eles pensaram? Era crime? É crime, ponto. Foi culpado? Foi culpado, ponto. E a outra? A outra é dosimetria da pena.
Às vezes esquecer de aplicar uma atenuante, às vezes aplicar uma pena acima do mínimo legal, sem uma justificativa. São os critérios que a gente vai utilizar, obviamente, para esse fim do 593. Aí, olha só a apelação. Não admite juízo de retratação. Então, se nós formos olhar aqui, ó, do rese, né, devolutivo, certo? Regressivo, regressivo, pode ser extensivo, pode ser suspensivo. Agravo em execução, regressivo, devolutivo, tá? E pode ser extensivo, mas é bem difícil extensivo no agravo em execução, como é bem difícil o efeito suspensivo no agravo em execução. Então, acaba restando dois. Apelação, devolutivo, pode ser extensivo, pode ser suspensivo, mas não tem o regressivo. Ó. Não se admite juízo de retratação na apelação do 593, inciso 1, 2 ou 3. Tá? No juizado especial, pegadinha, artigo 82, o prazo é de 10 dias. Então lembra que eu já falei em sala de aula para vocês, que se eu quiser fazer as coisas separadas, se eu quiser fazer a interposição e as razões, tudo no mesmo prazo, 5 dias para fazer isso. Se eu quiser fazer separado, é 5 dias, eu digo que eu quero recorrer, endereço minha peça ao juízo aquó, espero ser intimado, e ao ser intimado, faço uma petição de juntada ao juízo aquó das razões que são endereçadas ao juízo ad quem. Ponto. Juizado especial. Em hipótese alguma, no juizado especial, eu posso fazer separado. A lei manda eu usar o prazo de 10 dias, eu sou obrigado a protocolar os dois em conjunto, tá? Aí não esquece. Nós vamos parar para pensar, vou voltar o slide aqui, ó. Olha lá, no rese, rejeição da denúncia, cabe rese. Rejeição da denúncia no GCRIM, cabe apelação. Apelação em 10 dias, conforme está determinado aqui, tá? E por que que a apelação não tem juízo de retratação? Ela não tem juízo de retratação porque ela pode, né, ela não admite que o magistrado volte atrás. Logo, o artigo 600, parágrafo 4º do Tribunal de Justiça, do Código de Processo Penal, admite que eu faça a apresentação das razões diretamente em Florianópolis. Então eu diria, juízo de Balneário Camboriú, aquó. Eu quero recorrer, apelação 593, inciso 1, e as razões eu vou apresentar diretamente no tribunal, nos termos do artigo 600, parágrafo 4º. Ele simplesmente pega o recurso e com o processo manda para Florianópolis. Florianópolis vai me intimar para apresentar as razões, vai intimar o procurador de justiça, tribunal promotor de justiça de segundo grau, para as contrarrazões e o processo já vai ficar em Florianópolis tramitando. Não se admite isso no agravo e não se admite isso no rese. A motivação do rese e do agravo precisam passar pelo juiz de primeiro grau, porque ele pode mudar de ideia. As motivações da apelação nada mais importam ao juiz de primeiro grau, porque ele encerrou sua prestação jurisdicional. Tá? Então tá aí a figura da apelação que a gente tinha abordado em sala de aula. Aí olha só, agora uns recursos novos aqui que a gente não havia abordado em sala de aula ainda. Tá? Uns recursos novos aí. Nós temos o primeiro deles, né, que é o embargos de declaração. Certo? Rigueto, o que é o embargos de declaração? Ele tem. Perceba que no slide aqui eu trago dois artigos de lei. Tá? Eu trago o 619 e trago 382. Presta atenção na historinha que eu vou contar para vocês aqui para ficar o negócio, né, certinho. 619, a doutrina chama de embargos de declaração. Tá? Toda vez que houver contradição, ambiguidade, obscuridade ou omissão no acórdão. Presta atenção. Os embargos de declaração do artigo 619 diz que se o acórdão do Tribunal de Justiça tiver contradição, ou seja, diz uma coisa de um jeito e daqui a pouco diz uma coisa do outro. Ambiguidade, ou seja, diz uma coisa que você lê e pode ter dupla interpretação. Obscuridade, não está claro aquilo que foi dito. Ou omissão, aquilo não foi dito, cabe embargo de declaração no prazo de 2 dias. Previsão legal, 619. Tempestividade, 2 dias. Forma prescrita em lei, petição única, direcionada ao juiz sentenciante. No caso do 619, ao desembargador sentenciante. Tá? Mas então por que tem o 382? O 382 também se chama embargos de declaração, mas a doutrina carinhosamente o chama de embarguinhos.
Por que embarguinhos? Porque o 382 ataca toda sentença de primeiro grau que tiver contradição, ambiguidade, obscuridade ou omissão. Então, olha só, o 382 é para sentença de primeiro grau. O 619 é para o acórdão do Tribunal de Justiça, do STJ, do STF. Prazo, 2 dias. E se for no juizado especial, professor? Tá ali no slide, ó. Prazo, 5 dias. No juizado especial, no GCRIM, certo? Artigo 83 da Lei 9.099, o prazo dos embargos de declaração são de 5 dias. Então, sempre preste atenção nessa jogada de prazos, né, de disposição. Às vezes, a prova da ordem, e leia-se a nossa prova, ela não fala, né, exatamente e o processo tramitou no juizado especial criminal. Não. Ela diz assim: Rigueto, processado por lesão corporal de natureza simples, né, restou condenado a pena de 3 meses de prestação de serviço à comunidade, né, sem que o juiz determinasse qual pena seria a restritiva de direito, né, entre o recurso cabível. Embargo de declaração. Qual o prazo? 5 dias. Mas como que eu vou saber que é 5 dias? É que lesão corporal leve é juizado especial. Tá, como é que eu vou saber que é juizado especial? A pena máxima não ultrapassa 2 anos, lembra? Rito sumaríssimo. Se a pena máxima não ultrapassa 2 anos, não é juizado especial. Aliás, se a pena máxima não ultrapassa 2 anos, é juizado especial. Se é juizado especial, 9.099, né, o prazo muda para embargos e, inclusive, para a figura da apelação em si. Tá? Então, esse daqui é um recurso simples. Meu Deus, esse recurso, assim, ó, eu já fiz alguns embargos de declaração. A gente faz embargo de declaração, às vezes, para realmente esclarecer alguma coisa. Às vezes é para reafirmar determinado tema, porque a gente busca, através disso, né, um chamado pré-questionamento da matéria, para poder, obviamente, tumultuar isso em nível de STJ, de STF e assim por diante. Tá? E às vezes a gente faz até de caráter protelatório. Precisa ganhar um tempo, entra com recurso, tem que tomar muito cuidado, porque se o tribunal reconhece, né, percebe que você está fazendo aquilo de forma protelatória, ele pode, na verdade, inclusive, aplicar multa, né? Ele pode aplicar a multa, na verdade, pela situação, uma vez que você estaria empurrando. Essa multa, na verdade, foi inventada pelo Alexandre Moraes, né? Não existe litigância de má-fé no processo penal. No processo penal, você pode recorrer até a última instância, quantas vezes for necessário, mas ele começou a criar, né? Ele não chama de abuso litigância de má-fé, ele chama de abuso de direito. Né, que é ficar fazendo recurso do recurso, do recurso, do recurso, do recurso, mas tem, a possibilidade. Então tá aí, né, o nosso quarto recurso, então, recurso em sentido estrito, agravo à execução, apelação e a figura dos embargos de declaração. Aí eu trago esse daqui, tá? Aliás, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui para a tela. Ver se eu consigo puxar aqui para a tela. Me explica uma coisa, tá compartilhado... Não, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer diferente. Tá, segura as pontas aí, deixa eu interromper aqui essa aqui. Eu quero compartilhar uma outra tela com vocês, tá? Só para... Eu acho que agora vai ficar fácil. Aí, compartilhou o código, certo? Então, olha aqui, ó. Eu quero lá voltar com vocês só para a gente fazer a leitura aqui. Vamos aqui no 382, só para ficar claro, né? Para não deixar passar batido aí o conteúdo e a gente não ter passado por ele. Então, olha o 382 aqui. 382. Tá aqui. Ó, qualquer das partes, peraí, qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz, primeiro grau, que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Fechou? Esse é o 382. Tá? Agora vamos falar, deixa eu puxar para cá aqui, vamos falar agora do 619. Olha lá o 619. Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, que não existe mais esse nome, né? É Tribunal de Justiça, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração no prazo de 2 dias, contados de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Então, esse aqui é legal, na verdade, para a gente trazer essa disposição, certo? Porque tem uma clareza da sentença e dos acórdãos em si. E aí eu vou fazer a leitura do artigo, para voltar para o outro slide, do próximo recurso.
O próximo recurso se chama embargos infringentes e de nulidade. Olha o que diz o 609 do CPP. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelo Tribunal de Justiça, pelos tribunais de justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária. Fechou. Parágrafo único, tá? Quando não for unânime a decisão de segunda instância desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do artigo 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência. Vamos mudar a tela. Vamos interromper de novo esse aqui e vamos passar para o outro compartilhamento de tela aqui. Aqui, aqui. Olha só. Voltamos para aquela tela ali dos embargos infringentes de nulidade. Olha só. Ah, quando que cabe embargos infringentes de nulidade? Decisão de segundo grau, não unânimes, no todo ou em parte, desfavoráveis ao acusado, de apelação e reze. Já vou voltar. Olha aqui. É um recurso privativo da defesa. Volta aqui. Privativo da defesa. E Gueto, eu não entendi. Vamos lá. O Joãozinho ele é processado na comarca de Balneário Camboriú por qualquer crime, tá? E ao final desse processo, o Dr. Roque deu uma sentença. Insatisfeito com a possibilidade da falha humana, inconformismo natural, o próprio exercício do duplo grau de jurisdição, o Joãozinho interpôs uma apelação ao Tribunal de Justiça. Então ele interpõe ao juiz da quota, Dr. Roque, as razões ele endereça ao juízo ad quem, Tribunal de Justiça. Ministério Público vem, faz as contra-razões, e como o Dr. Roque não pode mexer mais na sentença, não tem retratação, ele remete os autos ao Tribunal de Justiça. Quando esse recurso chegar no Tribunal de Justiça, será nomeado um desembargador chamado de desembargador relator. No sorteio, vai ser escolhido também um desembargador revisor. E, por fim, vai participar do julgamento um desembargador chamado de vogal. No dia do julgamento, eu tenho direito a fazer sustentação oral. Eu fui a Florianópolis, tá ali, eu tô na tribuna lá de beca, esperando. Vem, na verdade, o desembargador, faz um relatório, passa a palavra para mim, eu faço a minha sustentação oral, certo? Devolvo a palavra ao relator, que profere um voto, que passa a palavra para o revisor, que concorda ou discorda deste voto, que passa a palavra ao vogal, que concorda ou discorda com aquele voto, e o julgamento é computado ali. Então nós podemos assim, ó, por unanimidade, seu recurso foi conhecido, porém desprovido. Por unanimidade, o seu recurso foi conhecido, porém provido. Por unanimidade, o seu recurso for parcialmente conhecido, ou seja, eles não conheceram alguma matéria porque não era para conhecer, não cabia ali, conheceu parte e foi provido ou desprovido. Agora, o problema não é esse. O problema é quando eles dizem assim, ó, por maioria dos votos, o seu recurso foi conhecido e provido. Ganhamos. Ganhamos por 2-1. Se nós ganharmos por 2-1, o Ministério Público não pode usar esse recurso, porque esse recurso é exclusivo da defesa. Tá, mas daí o que o promotor pode fazer? O promotor pode ir para o STJ ou para o STF. Só nós temos o direito de recorrer a esse número 5 aí, quando acontecer isso aqui, ó. Presta atenção aqui na tela, presta atenção nos meus dedos aqui, ó. Eu estou falando de 2 votos a favor, 1 voto contra. Ganhamos por 2-1. Se nós ganhamos por 2-1, eu estou feliz da vida. O promotor não pode fazer nada a não ser STJ ou STF. Agora, olha aqui. Se nós perdermos por 2-1, olha que loucura. Perdemos o julgamento. Por maioria, o recurso foi conhecido e desprovido. Restou vencido o desembargador Luciano da Silva. Se nós perdermos, olha lá, decisão de segundo grau, Tribunal de Justiça,
não unânime, perdemos por 2-1. Pode ser no todo ou em parte. Eles podem ter discordado de uma parte só, mas não foi unânime. E tenha que ter sido desfavorável ao réu. Aí, então, cabe embargos infringentes e de nulidade. Vou contar um caso para vocês aqui, que encaixa essa história perfeitamente. E eu acho que até falei numa outra oportunidade, em algum momento eu falei dele, mas vou narrar aqui. Eu atendi um rapaz, tá, que foi acusado de estupro de vulnerável na comarca de Laguna, certo? Quando então ele se envolveu, ele tinha 26, 27 anos, se envolveu com uma menina de 13. Deu de presente para ela um celular, trocaram diversas mensagens eróticas ali, mensagens, né, de cunho sexual. O pai dela descobre, né, denuncia na polícia e ele instaura um inquérito policial para apurar o crime de estupro de vulnerável, porque ele teria ficado com a menina, teria passado a mão, coisas nesse sentido. Não teria ocorrido ainda a conjunção carnal. Mas tudo bem. Ele é processado. Nós mostramos para a juíza, uma juíza de Laguna, que a menina não era vulnerável, que a moça, na verdade, já tinha vida sexual ativa, já teve namorado, e uma série de coisas, tá? Inclusive, se vocês vissem as mensagens trocadas, as mensagens que ele mandava para ela eram mensagens assim, simples, tipo, ah, bom dia, meu ursinho de pelúcia, entendeu? Eu tô morrendo de saudade de você. As mensagens dela para ele, nossa, eram picantes. E eu fiz questão, inclusive, de na audiência perguntar, né? Eu falei, quem que mandou essa mensagem aqui? Bom dia, meu ursinho de pelúcia. Ai, foi ele, né? Foi essa daqui, ó. Eu tô com fogo, venha apagar. Ah, essa fui eu. Bem assim, pessoal, tá? E a juíza reconhece daí que não tinha a vulnerabilidade e absolveu o rapaz. Não, não vejo crime, absolveu. Não vejo estupro de vulnerável, absolvo. O Ministério Público apelou. O MP apelou. Ó, eu ganhei, tô feliz da vida, né? Pode ocorrer o reformate in pejus. Eu participei do julgamento da apelação, fiz a sustentação oral. Na sustentação oral, nós perdemos por 2 votos a 1. Dois disseram que não interessa se ela era ou não era vida sexual ativa, se ela era ou não era da pá virada, ela tinha menos de 14. Então, estupro de vulnerável. O voto vencido da desembargadora falou que entendia que não havia vulnerabilidade no caso. E ponto. Perdemos por 2-1. Quando nós perdemos por 2-1, né, eu podia entrar com embargos infringentes de nulidade. Ó, se eu tivesse perdido por 3-0, só me cabia STJ e STF. Como eu perdi por 2-1, eu fiz embargos infringentes de nulidade, petição única, direcionada ao desembargador relator, num prazo único de 10 dias. Eu interponho e arrasou, tudo junto em 10 dias. E ele, como não pode mais participar do julgamento para rever aquela decisão, ele remete a um novo relator. E esse novo relator vai ter um novo revisor. E no dia do julgamento, não é julgado pelas câmaras, e sim é julgado pelas turmas reunidas. Então, eu participei do julgamento dos embargos infringentes de nulidade com uma sessão de 9 desembargadores. 9. Acreditem ou não, parecia final de campeonato, porque era um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não. Nós tivemos procedência no recurso de embargos infringentes de nulidade por 5 votos a 4. 5 votos entenderam que nós deveríamos absolver o cliente, 4 votos entenderam que não. Ganhamos! Ah, Rigueto, ganharam por maioria. Isso. E agora o MP? O MP só pode ir para o STJ e para o STF. O MP foi ao STJ. E aí, nesse meio tempo, o STJ sumulou o tema, dizendo que menores de 14 anos não interessa a vida pregressa, não interessa se tem vida sexual ativa ou não, é menor de 14 anos, é crime, e aí o STJ reverteu a absolvição e o condenou. Então pensa, absolvido em primeiro grau, condenado por maioria em segundo grau, absolvido por maioria nos embargos infringentes, condenado no STJ por unanimidade. Ou seja, quebrou nossas pernas. Então, assim, ó, os embargos, ele é um recurso mais fácil de se fazer. Mais fácil. Já vou explicar o porquê. Olha só, esse recurso é o mais fácil de fazer por algumas razões. Primeiro que é o seguinte, é um recurso exclusivo nosso, da defesa. Segundo que tem que dar 2-1, certo?
Tem que dar 2-1 prejudicial a nós. E terceiro, que a nossa tese de defesa é o que está no voto que venceu, no voto vencido. É o que está no voto vencido. O conteúdo do voto vencido é a nossa argumentação. Nós não podemos passar uma vírgula a mais. Exemplo. João foi preso, processado e condenado por furtar 5 canetas Bic, avaliada em R$ 10. O juiz condenou ele a 2 anos de reclusão por furto. Apelado para o Tribunal de Justiça, por 2 votos a 1, mantiveram a condenação do João por 2 anos de reclusão por furto. O voto vencido diz que, como a coisa era de pequeno valor, deveria aplicar o furto privilegiado e reduzir a pena dele de 2 anos para 8 meses. Ponto. Entre com o recurso cabível. Embargos infringentes e de nulidade. Qual que é a minha tese? Que, embora 5 canetas tenham um valor menor, logo deve ser aplicado o furto privilegiado e reduzir a pena para 8 meses. O que os alunos fizeram na prova da ordem? Alegaram o princípio da insignificância. Aí as pessoas, não, isso aqui é insignificante, pô, 10 pila, meu, insignificante. Tá, mas quem disse que era insignificante? Ninguém. Se a desembargadora vencida tivesse dito, olha, para mim o voto é porque ele é insignificante, logo não é crime, ele deve ser absolvido, show. Mas não. O voto dela foi condenado, ele deve ser. Mas não 2 anos. Eu acho que tem que ser 8 meses, furto privilegiado, de pequeno valor a coisa furtada, o réu é primário. Tá vendo? Ou seja, os embargos infringentes de nulidade, o voto vencido é a tua fundamentação. Muito fácil de fazer esse recurso em si. Então não esqueçam, a pegadinha de prova vai ser sempre essa. Decisão unânime? Não, decisão unânime não cabe. Decisão maioria. Foi maioria a favor? Então também não cabe. Não, foi maioria contra. Puta, então cabe embargos infringentes para o próprio Tribunal de Justiça, para a Câmara reunida, para a turma reunida, e a tua fundamentação é o voto vencido. Pega no voto vencido, se agarra no voto vencido e desenvolve a tua tese em cima daquilo ali. Só que não mude nada. Lembra que eu dei o exemplo agora? Não deve ser 2 anos, deve ser 8 meses. Meu recurso é, sim, deve ser 8 meses. Não é 7 meses, não é um mês. Eu tenho sempre que usar a tese, na verdade, correta, né, nesse sentido. Tá? Então vamos lá. Passado aqui essa parte dos embargos infringentes de nulidade, o próximo recurso que nós temos, e aí eu vou até fazer um negócio diferente. Peraí, de novo. Deixa eu interromper aqui. Deixa eu fazer a transcrição daqui, ó, só para voltar à leitura daquele tópico. Olha só. Vou ler de novo aqui o cerne da questão, ó. Quando não for unânime a decisão de segunda instância desfavorável ao réu, admite-se embargos infringentes de nulidade, que poderão ser opostos. Embargos são sempre opostos, seja embargos de declaração ou esse aqui, a contar da publicação do acórdão na forma do 613. Ó, se o desacordo for parcial, o exemplo que eu dei anterior, a pessoa disse que era para manter a condenação, só reduzir a pena. Os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência, sempre limitado à matéria objeto de divergência, tá? Vamos lá. Vamos avançando aqui, espero que esteja ficando claro e depois também, né, vocês vão ter a possibilidade de assistir de novo, né? É o tempo só de ele converter aqui para o YouTube e eu mando o link para vocês ainda essa noite, tá? Próximo recurso que nós temos é a revisão criminal. A revisão criminal, ela é uma ação rescisória prevista no artigo 621 do CPP. Ela não tem prazo para expirar, mas ela tem prazo para começar. Ela é um recurso exclusivo da defesa, tá? E o prazo começa quando transita em julgado. Não existe revisão criminal antes de transitar em julgado. Eu não entendi, Rigueiro. Se você estiver recorrendo para o Tribunal de Justiça, para o STJ, para o STF, para a ONU, enquanto você estiver recorrendo, esquece a revisão. A revisão só é cabível quando acabarem todos os recursos. Ele é um recurso exclusivo da defesa, tá? Já vou voltar aqui, ó. Ó, é exclusivo da defesa, botei ali embaixo. Ou seja, não tem prazo, tá? Não tem prazo nenhum nessa situação, tá? Volta aqui, ó, não tem prazo e o trânsito em julgado é que é necessário. Rigueto, até quando eu posso protocolar uma revisão criminal?
Quando você quiser. Até a partir do trânsito em julgado, quando você quiser. Ah, mas é que era para o meu tio e ele já cumpriu a pena. Pode protocolar a revisão criminal. Ah, mas é porque era para o meu primo e ele faleceu. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, pode protocolar. A revisão criminal, ela visa, às vezes, limpar a honra da pessoa. Olha, foi descoberta uma prova nova aí e eu quero buscar inocência. Eu sabia que meu pai era inocente, eu quero buscar inocência. Então, assim, ó, quando que cabe? Ela é uma petição inicial, olha só, ela é uma petição inicial de competência originária do Tribunal de Justiça do Estado. Eu protocolo a revisão criminal no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E eu tenho que qualificar o revisionante, porque como é um processo já transitado em julgado, já arquivado nos cofres, nos armários do Poder Judiciário, eu não sei quem você é. É o Luiz Eduardo Pedro Rigueto, brasileiro, casado, mecânico, portador do RG, CPF, e-mail, aquela qualificação toda. Vem requerer revisão criminal com fundamento no artigo 621, inciso 1, 2 ou 3, contra a decisão transitada em julgado nos Professor, autos. não está saindo som. Ué, será? Estão me ouvindo agora ou não? Pra mim tá Agora sim. perfeito. Opa, então tá. Então deu algum pânico aqui na internet. Tá. Deixa eu ver aqui. Isso aí, tá normal. Sim, normal, sim, normal. Fechou, show de bola. Então vamos lá. Então a ideia, na verdade, é assim, ó, tipo, né? Transitou em julgado, certo? Você pode fazer em três hipóteses essa petição inicial, né? Direcionada ao Tribunal de Justiça do Estado, qualificando a parte, dizendo em qual inciso você está querendo fazer a revisão criminal, pautada no quê? Numa sentença condenatória transitada em julgado. Ninguém faz revisão criminal, né, de uma sentença absolutória, até porque não é possível o MP fazer. A revisão criminal é exclusiva da defesa. E ela cabe, na verdade, então, em três casos. Primeiro caso, quando a decisão do juiz for contrária ao texto da lei ou à evidência dos autos. Contrário ao texto da lei, é difícil a gente encontrar na prática. É difícil a gente encontrar na prática uma decisão contrária ao texto expresso da lei. Mas a evidência dos autos, às vezes, sim, porque daí parte de uma certa subjetividade. Como, por exemplo, né, pensa, um juiz, né, ou melhor, o promotor lê um processo e leva a júri. Eu leio o mesmo processo e levo a júri outros fundamentos, outros argumentos. Então, às vezes, há a possibilidade de você mostrar, olha, senhor juiz, senhor desembargador, né, vocês, ao avaliarem o processo monocrático e depois colegiado, juiz e desembargador, não perceberam tais evidências. E a decisão acabou ficando contrária à evidência dos autos. Logo, eu quero, obviamente, né, demonstrar se o tribunal reconhece, certo, que houve uma decisão contrária à lei ou contrária ao texto, às evidências dos autos, existe a possibilidade de revisionar e desfazer a coisa julgada, que é para isso que serve a revisão criminal. Desfazer a coisa julgada. Segundo passo, a decisão se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Presta atenção. Quando eu falo decisão se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, é porque eles já existem no processo e você agora vai contrapor com outros documentos. Como que eu sei que um depoimento é falso? Se eu tiver um outro depoimento contrapondo. Como você vê que um exame ou um documento é falso? Se tiver um exame ou um documento contrapondo. Então, esses depoimentos, esse inciso 2, depoimento, exame e documentos, eles já fazem parte dos autos, eles levaram o juiz e o tribunal a condenar o Francisco, porém nós conseguimos um novo depoimento, um novo exame, um novo documento que comprovam que aqueles dados lá eram falsos. E aí a gente refazeria a coisa, desfazeria a coisa julgada. Rigueto, como que eu vou fazer um novo depoimento nesse processo? Perceba uma coisa interessante. A revisão criminal, já falei, ela é protocolada no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E a revisão criminal, ela não tem audiência de instrução e julgamento. Ela é um recurso que é julgado por aquelas turmas reunidas, são 9 ou 11 desembargadores que participam do julgamento, cabe sustentação oral, e a gente diz assim, né, na lei,
que ela exige prova pré-constituída. Tudo que você tiver de provas tem que juntar nesse documento para o tribunal analisar, certo? E a partir dessa análise ter uma decisão contrária ou favorável à decisão da revisão criminal. Então, assim, como que eu faço, por exemplo, né, para colher um depoimento de uma pessoa, seja ele um depoimento que vai dizer que o anterior é falso, olha só o terceiro inciso, só para voltar aqui, ó, surgirem novas provas de inocência do condenado. Para aqui no condenado. Surgirem novas provas de inocência do condenado. Quer dizer, surgiu um novo depoimento de uma pessoa que não, eu estava com o Rigueto na hora do crime. E o Rigueto estava em Florianópolis, não estava no local do acidente, do fato. Quer dizer, como é que eu vou fazer isso? Simples. Olha só, você vai entrar com uma ação de justificação criminal. O nome da ação é Ação de Justificação Criminal. Ela usa por base o Código de Processo Civil, tá? Na chamada ação de produção antecipada de provas, lá no processo civil. Eu tenho que protocolar essa ação de justificação criminal no juízo sentenciante. E digo assim, ó, juízo de Camboriú. João da Silva, brasileiro, casado, requer uma ação de justificação criminal, tá? Para produção de prova que vai fundamentar a futura revisão criminal. Para tanto, requeiro que ela seja recebida, né, deferida e proceda-se à oitiva da Dona Maria. Se o juiz sentenciante achar válido o que eu estou propondo, ele recebe, defere e marca uma audiência para ouvir a Dona Maria. A Dona Maria vai ser submetida ao crivo do contraditório. Nessa audiência de Camboriú vai estar o juiz, o promotor, eu e a Dona Maria. E todos nós poderemos sabatinar essa Dona Maria, seja se ela estiver dando um depoimento que visa desconstituir um depoimento anterior, inciso 2, seja se ela estiver dando uma nova versão, não conhecida no processo ainda, nova prova da inocência do processo, do condenado, naquele processo. Depois que ela for esmirilhada no juiz de primeiro grau, termina a audiência de justificação criminal. Ao terminar a audiência de justificação criminal, sem brincadeira, eles fecham o processo e me entregam. Tora, doutor Rigueto, é teu. É meu? Mas por que você vai fazer com isso, Rigueto? Eu vou montar minha revisão criminal. Na hora que eu montar minha revisão criminal, que é lá para o Tribunal de Justiça, eu vou apensar na revisão criminal a prova produzida. Lembra que eu falei que em Floripa não tem audiência de instrução? Que em Floripa não tem oitiva de testemunhas? A prova precisa ser pré-constituída. Então, eu produzo a prova em primeiro grau, eu estou falando assim, ó, tá? Quando é exame, quando é documento, eu já tenho o exame novo, eu junto em anexo. Eu tenho o documento novo, eu junto em anexo. Quando é evidência dos autos, né, eu mostro no bojo da minha revisão criminal quais são as diferenças das evidências dos autos. Agora, quando é um depoimento, que a prova é verbal, eu preciso transformar essa prova em física, em documental. Então, ação de justificação no juízo sentenciante, colhe-se a prova, colhida a prova, revisão criminal para o Tribunal de Justiça. Tá? E aqui tem uma pegadinha, certo? No inciso terceiro, aparece ali, surgirem novas provas de inocência do condenado, né? Ou de circunstâncias que determinem a diminuição da pena. E se você percebeu, não anotei aqui, vide súmula 611 do STF. Eu quero que você faça uma anotação aí, tá? A anotação é a seguinte. Lê comigo na tela do teu computador, do teu celular, lê comigo a frase e você vai fazer o que eu vou te pedir, tá? Ó, número 3, tracinho. Surgirem novas provas da inocência do condenado. Ponto final. Fechou? Ponto final. O que vinha depois, professor? Vinha ou de circunstâncias que determine diminuição de pena. Toda vez que surgir alguma coisa nova que venha favorecer o réu, lembra do artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, que diz que a novatio legis, né, a nova lei, não irá retroagir, salvo se for beneficiar o réu? Tudo aquilo que for beneficiar o réu, antigamente, tinha que entrar com a revisão criminal. Hoje, basta pedir para o juiz da execução. Basta pedir para o juiz da execução. Ou seja,
né? Basta pedir pedido. Você simplesmente vai ver onde é que o cara está cumprindo a pena, certo? Onde é que o cara está cumprindo a pena? Ele está cumprindo a pena em Chapecó. Só olha, Excelência, juiz da Vara de Execuções de Chapecó. Houve uma mudança na lei que beneficiou o meu cliente e eu gostaria que fosse aplicado a ele essa redução da pena. Ponto. O juiz de execução falou: perfeito, reduzo a pena, acabou-se. Tá? Eu não preciso fazer revisão criminal, tá? Não preciso fazer revisão criminal das novatio legis in melius, nova lei para melhor. Eu não preciso fazer revisão criminal nesses casos, tá? Simplesmente eu vou fazer revisão criminal no inciso 1, decisão contrária ao texto da lei e evidência dos autos. Inciso 2, decisão que se fundar em depoimentos, exame dos documentos comprovadamente falsos, porque eles já existem, e eu vou mostrar que algum desses documentos, ou exames, ou depoimentos são falsos. Ou 3, surgirem novas provas de inocência do condenado. Ação de justificação criminal, no juízo sentenciante, produzida a prova me entrega, eu anexo na revisão e eu protocolo a revisão no Tribunal de Justiça. Ponto. Certo? Ah, mas houve uma redução de pena. Maconheiro tinha pena de 6 meses a 2 anos. Aí imagine que o cara tá lá na cadeia cumprindo pena de 6 meses, 2 anos, por portar, fumar maconha. Aí veio a lei e disse: não, agora fumar maconha é advertência verbal. Porra, mas é melhor. Não precisa fazer revisão. Vai no juiz de execução e diz: juiz de execução, já que a pena baixou para advertência verbal, eu gostaria que fosse extinta a pena do meu cliente que está cumprindo na cadeia tantos anos, tantos meses e assim por diante de condenação. Acabou. Tá? Simples e objetivo a figura da revisão criminal. Fechou? Se surgir dúvida, por favor, né? Faz igual a Mariana. Chama, levanta a mão, abre o áudio, se intromete, toca a ficha, não deixa a coisa passar batido. Tá? O penúltimo recurso aqui, né, que a gente tem que tratar é o recurso de habeas corpus. Antes de falar do 647, vou interromper aqui a tradução. Vou lá para compartilhamento de tela de novo, tá? Porque é o seguinte, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, certo? Deixa eu ver se a Ana não está conseguindo entrar. Vamos ver aqui. Professor, Diga, Mariana. não teria mais um recurso pelo exercício ali que o professor passou, que era carta Sim. testemunhal? Ah, deixa eu ver se Que eu coloquei. aparecia no Não? exercício, né? Aham, aham. Deixa eu ver, eu não sei se eu coloquei aqui. Não, por isso que eu falei que esse é o penúltimo, na verdade. Tá? Ah, tá, tá. É Isso porque o professor citou habeas corpus, depois não citou mais, eu achei Ah, que tá. era. Não, não, não. Depois mas eu vou mencionar tanto a carta testemunhal quanto outros dois que não estão no slide, tá? Ó, então, olha só. O 621, só para a gente fechar aqui, que tem uma pegadinha de prova, tá? No 621. Deixa eu fazer de novo aqui, só mandar o link para ela que ela está tentando entrar. Só um pouquinho, tá, pessoal? Tem uma aluna querendo entrar aqui, mas não está conseguindo. Deixa eu copiar o link de novo aqui. Deixa eu fazer aqui o envio para ela. Diz link inválido. Aqui. Tá, então olha só. Vou voltar a fita aqui. Do 621, tá, que a gente estava falando aqui, ó, né, ó, caberá a revisão criminal, a revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto da lei ou evidência dos autos, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, quando após a sentença se descobrirem novas provas, né, de inocência do acusado, né? Aí ele volta a dizer, ou de circunstâncias que determinem a autorização de diminuição de pena, isso não cabe mais na prática, tá? E onde é que está a pegadinha disso aqui? Pensa comigo, tá? Artigo 630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. Imagine, tá? Né, que você estava preso, processado e condenado, e surge uma prova, está dizendo que é inocente o tempo todo, resta condenado, surge uma nova prova, e dessa nova prova, na verdade, você é inocentado, porém ficou anos preso. Então, se você fizer um requerimento nessa petição, nessa revisão criminal, tá ali, ó, o tribunal, se o interessado requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. Parágrafo 1º. Por essa indenização, que será liquidada no juízo civil, responderá a União, se a condenação for oriunda aí,
né, da Justiça do Distrito Federal ou Territórios, ou o Estado, se tiver sido pela respectiva justiça. A indenização não será devida. Olha que interessante. Não será devida, primeiro, tá? Se o erro ou a injustiça da condenação proceder de atos ou fatos, falta imputável ao próprio impetrante, como, por exemplo, a confissão ou a ocultação da prova, quer dizer, você não vai ganhar indenização se você confessou e agora está querendo reverter o caso, ou se você ocultou uma prova e agora você quer usar como forma de revisão criminal. E letra B, se a acusação houver sido meramente privada, ação penal privada. Aí a indenização cabe contra o autor, na verdade, da ação penal privada que lhe causou a condenação, né? E 631, ó, quando no curso da revisão falecer a pessoa cuja condenação tiver de ser revista, o presidente do tribunal nomeará curador para a defesa. Ponto. Na verdade, assim, ó, o 630, né, é a chave mestra aqui só para futura indenização em caso da revisão, no caso da revisão criminal, tá? Então, esse é né, era mais um recurso e uma revisão que a gente precisava passar para vocês realmente entenderem a lógica da coisa desse recurso que vem lá na fase final, né, de trânsito e julgado do processo. Antes de nós avançarmos, né, para ali para o slide, tá, do que eu não, como não está ali mencionado esse, eu trouxe aqui também, ó, né, a figura da carta testemunhável, tá? Vamos falar um pouquinho da carta testemunhável para você poder entender. Ele é um recurso que surgiu, tá, na antiga Roma, tá? Quando, na verdade, os súditos, né, os subordinados ali, tinham que levar ao imperador algum tipo de reclamação. E, por muitas vezes, os guardas romanos, o pessoal, não autorizava, certo, que o súdito chegasse até o imperador com aquela reclamação. Então, o que que esse súdito fazia? Ele pegava uma carta, certo? Dizendo, contando o que queria repassar ao imperador, e colhia a assinatura de duas testemunhas, de que as testemunhas diziam que os guardas romanos não permitiam a chegada desse documento ou de sua aproximação do súdito ao imperador. Por isso, carta de testemunhas, carta testemunhável. Ela é um recurso difícil de usar na prática, mas um recurso bastante interessante. A gente fala, na verdade, assim, ó, ela tem algumas peculiaridades. Para que serve recurso em sentido estrito? Decisão interlocutória. Para que serve agravo em execução? Decisão interlocutória na fase da execução. Para que serve apelação? Sentenças condenatórias ou absolutórias. Embargos de declaração: obscuridade, ambiguidade, omissão ou contradição. Embargos infringentes: decisão não unânime no tribunal desfavorável ao réu. Revisão criminal: trânsito em julgado. Né? Carta testemunhável, agora. Destrancar recurso. A carta testemunhável serve para destrancar recurso e a carta testemunhável ela é endereçada ao escrivão do cartório e o prazo dela é em horas. Não são 2 dias, são 48 horas. Olha que massa. Dar-se-á carta testemunhável, artigo 639, da decisão que denegar o recurso. Se o juiz disser não recebo o teu recurso, porque é intempestivo, porque sei lá, não preencheu os pressupostos, mas você fez tudo certo, carta testemunhável. Para quem? Para o escrivão. Quanto tempo? 48 horas. Por que para o escrivão? Para que o escrivão pegue o teu recurso certo e remeta para o Tribunal de Justiça, já que o juiz está bloqueando. Inciso 2. Da decisão que, admitindo embora o recurso, obste a sua expedição ou seguimento para o juízo de quem? Imagina que o juiz está de sacanagem. Não, tudo bem, ó. Receba o teu recurso. Põe na gaveta aqui. Põe na gaveta aqui e ponto. Tá, mas eu preciso que mande para o tribunal. Ah, depois eu mando. Não, mas tá vendo, ó? Tá trancando o recurso. Então, o que vai acontecer? A carta testemunhável é direcionada, olha lá, 640. A carta testemunhável será requerida ao escrivão ou ao secretário do tribunal, conforme o caso, nas 48 horas seguintes ao despacho que denegar o recurso, indicando o requerente as peças do processo que deverão ser trasladadas, copiadas, fotocopiadas. O escrivão, o secretário do tribunal, dará recibo de petição à parte e, no prazo máximo de 5 dias, no caso do recurso em sentido estrito, e até de 60 dias, no caso de recurso extraordinário do STF,
fará a entrega da carta devidamente conferida e consertada. O escrivão, o secretário, que se negar a dar o recibo ou deixar de entregar sob qualquer pretexto o instrumento, será suspenso por 30 dias. O juiz, o presidente do tribunal, em face da representação do testemunhante, imporá pena e mandará que seja extraído o instrumento sobre a mesma sanção, pelo substituto do escrivão ou do secretário. Se o testemunhante não for atendido, poderá reclamar ao presidente do tribunal de quem que avocará os autos para o efeito do julgamento do recurso e imposição de pena. Tá? O extraído e autuado no instrumento, observação disposto no 588 a 592, ou seja, a carta testemunhável possui juízo de retratação, tá? No caso do recurso sentido estrito, ou o processo estabelecido para o recurso extraordinário, se desse se tratar. O tribunal, Câmara ou tribunal que competir o julgamento da carta, se dessa tomar conhecimento, mandará processar o recurso, ou se estiver suficientemente instruída, decidirá de logo o mérito. O processo da carta testemunhável na instância superior seguirá o processo do recurso denegado. A carta testemunhável não terá efeito suspensivo. Vou explicar agora essa situação e volto daqui a pouco com o slide ali do habeas corpus. Olha só, né, que loucura que é, certo? Essa situação aqui. Tá? É, eu vou dar um exemplo, acompanha comigo o raciocínio, tá? Para a gente caminhar aqui para a reta final, que eu quero falar daí do HC e de mais dois recursos rapidamente, e a gente fecha a nossa noite aqui. Ó, eu fui ofendido na honra, tá? O Carlos Henrique me ofendeu a honra. Qual é o prazo que eu tenho para oferecer a queixa? 6 meses, contados do dia que eu conheci o autor do fato. Dentro dos 6 meses, eu ofereci a queixa contra o Carlos. E o juiz rejeitou a minha queixa. Disse, na verdade, rejeito a queixa-crime porque transcorreu o prazo de 6 meses. Decaiu o direito do Rigueto. Mas não tinha decaído. Eu tinha feito corretamente. Como ele denegou a minha queixa-crime, cabia recurso em sentido estrito. A decisão que rejeita a denúncia ou queixa cabe o reze. Eu fiz o reze. Quando eu fiz o reze, o juiz falou: não recebo o reze, eis que intempestivo. Cabe carta testemunhável. A carta testemunhável vai para o escrivão vai pegar o meu reze, vai pegar a decisão que denegou o reze, vou de trás para frente, vai pegar a decisão que denegou o reze, a decisão que denegou a queixa e a queixa, e vai mandar tudo para o tribunal. Qual é o bojo, qual é o corpo da carta testemunhável? A carta testemunhável vai só dizer assim, ó, Excelência, senhor desembargador, no dia X, Carlos xingou o Rigueiro. Deu 6 meses para fazer a queixa-crime. Dentro dos 6 meses, o Rigueiro fez a queixa. A queixa foi rejeitada. Dentro do prazo de 5 dias, o Rigueto interpôs o recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito foi negado. O que eu requeiro? Requeiro que a carta testemunhável seja julgada procedente para receber o recurso em sentido estrito. Se o tribunal disser julgo procedente a carta testemunhável, recebo o recurso em sentido estrito e passo a analisar. Aí ele vai julgar o recurso em sentido estrito. Se o recurso em sentido estrito for julgado procedente, ele vai dizer: conheço do recurso em sentido estrito e dou procedência para receber a queixa-crime. Aí a queixa-crime começa a ser processada. Você viu como a carta testemunhável, ela é um recurso, parece um recurso administrativo, parece uma coisa procedimental. Eu não estou discutindo o mérito contigo. Eu estou discutindo contigo os pressupostos objetivos e subjetivos, ou, né, os pressupostos que não foram em tese preenchidos na cabeça do juiz, seja para rejeição da queixa, seja para rejeição do rese, né, e assim por diante. Então, eu não entro no mérito da questão na figura da carta testemunhável. Ele é bem objetivo em si, tá? Passo daí, então, deixa eu abrir de novo aqui, para o nosso HC, tá? Eu trago o HC para você aqui, opa, né? O HC, na verdade, é o último recurso que está aqui no meu slide, tá? Mas daí eu quero falar de mais dois com vocês ali, de forma bem objetiva, só para pontuar, né, essas situações. Nós temos o seguinte, vamos abrir até aqui o nosso código. Deixa eu abrir aqui, peraí. Estamos acabando já. Processo civil.
Aí, Código de Processo Civil, fechou. Primeiro eu vou falar do HC aqui, depois eu falo desses dois últimos que a gente tem que fechar com vocês aqui. O habeas corpus é o seguinte, tá? Ele está previsto nos 647 seguintes. Ele tem uma natureza jurídica mista, tá? Por que mista? Porque uma parte da doutrina diz que ele é recurso, por isso que ele está no capítulo dos recursos do processo penal. A outra parte da doutrina diz que ele é uma ação constitucional. E por ser uma ação constitucional, ele foge daquela história dos pressupostos. Por exemplo, previsão legal, 647. Ah, ele tem previsão legal, legal. Tempestividade, não tem prazo. Forma prescrita em lei, não tem forma. Legitimidade, qualquer pessoa pode entrar. Sucumbência, alguém tem que estar prejudicado aí para entrar. Sobrou o quê? Olha só, de todos os pressupostos, sobrou previsão legal e sucumbência. Nem a legitimidade dá para fazer. Sabe por quê? Porque qualquer um do povo pode impetrar habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Não é uma peça privativa de advogado. Você que está me assistindo pode fazer um HC no tribunal, no Fórum de Balneário, um HC no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, um HC no Superior Tribunal de Justiça e um HC no Supremo Tribunal Federal. Aí nós temos dois tipos de habeas corpus. Aqui parecem três no nome, mas não são dois. Ó. É repressivo ou liberatório. Repressivo ou liberatório é o nome de um deles, certo? E o outro é o preventivo. Tá? Repressivo ou liberatório e o preventivo. Ele tem um rol exemplificativo. Mas daí eu quero que vocês anotem o seguinte, tá? Anotem os personagens do habeas corpus. Tá? Vamos colocar lá. Para fazer um habeas corpus, eu tenho que ter primeiro uma autoridade coatora. A autoridade coatora é quem determina, certo, a coação. Autoridade coatora, quem determina a coação. Coloque do ladinho, assim, ó, aquele sinal de diferente, que é o igual com o risquinho no meio, né? É diferente do agente coator. Porque o agente coator é quem cumpre a determinação da autoridade coatora. Tá? Então, autoridade coatora, quem determina a coação, diferente de agente coator, que é quem cumpre a determinação. Para mim, o que importa é a autoridade coatora. Eu tenho que ter a autoridade coatora, eu tenho que ter o impetrante, quem vai entrar com a ação, que pode ser qualquer pessoa, o impetrante. Nós temos o paciente. O paciente é o cara que está sofrendo o constrangimento, tanto que o HC é chamado na doutrina de remédio heróico. Habeas corpus, te entrego o corpo. Né? Então, qualquer pessoa, o paciente, inclusive, pode ser paciente impetrante, que qualquer um pode entrar, então ele não pode entrar com habeas corpus. E nós temos que ter o impetrado. Impetrante, quem entra, paciente, quem está sofrendo, e o impetrado é quem eu vou reprotocolar o HC. O impetrado sempre vai ser uma autoridade acima da autoridade coatora. Sempre. Vai ser acima da autoridade coatora. Então nós já vimos os personagens. Autoridade coatora, que é diferente de agente coator. Impetrante, quem entra com o HC. Paciente, o cara que está sofrendo constrangimento. Impetrado, aonde eu vou protocolar o HC. Não tem prazo, é um recurso STEP para nós. Todo caso que não couber recurso, cabe HC. O mais usado é o repressivo ou liberatório. O repressivo ou liberatório é aquele que a pessoa já está sofrendo o constrangimento. Então, o objetivo é que seja concedida a ordem de habeas corpus para trancar um processo, para conceder uma liberdade provisória, para declarar nula uma determinação dentro do processo, qualquer situação que seja representada. Até por que eu estou falando isso? Porque, olha só, diferente do resi, o habeas corpus tem um rol exemplificativo. Exemplos, já vou trazer o artigo para a gente olhar. São exemplos, é aberto. HC cabe para qualquer tipo de constrangimento. Agora, se você tiver na iminência de sofrer um constrangimento, você entra com um habeas corpus preventivo. E o preventivo, ele lhe concede um documento chamado salvo-conduto. Salvo-conduto é como se fosse
um habeas corpus, um alvará de soltura antes de você ser preso. Quem gosta muito de HC preventivo, tá, é o político. Político que vai dar depoimento na CPI. Ele entra com HC preventivo e diz: Olha, eu tenho medo de ser preso na CPI, que eu não vou dar depoimento. E aí os caras são loucos lá e estão me prendendo. Então eu quero um HC preventivo. Concedo-lhe o salvo-conduto. Aqui o salvo-conduto. Aí você vai para a CPI. Doutor Gueto, você vai dar depoimento. Não, eu prefiro ficar em silêncio. Não, então o senhor está preso. Não estou. Não estou. Apresento salvo-conduto. Acabou? Essa é a regra. Tá? Então olha só. Deixa eu fechar isso aqui e abrir o compartilhamento do código aqui para a gente ver. Tá? Nessa seara, eu vou lá para o artigo 647, 648, olha aqui, tá? Só para ver. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de vir, salvo nos casos de punição disciplinar, porque as punições disciplinares aplicáveis aos PMs, por exemplo, não são passíveis de habeas corpus. Tá? Tem uma atualização aqui de 2024 que diz assim, né? Olha só, o 647A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício uma ordem de habeas corpus individual ou coletivo, quando no curso do processo judicial verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer a violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Ou seja, o juiz pode, qualquer autoridade, o desembargador pode dar um HC de ofício. Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida pelo juiz, de ofício, pelo juiz ou pelo tribunal, em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou recurso em que vinculado o pedido de cessação da coação ilegal. Aí por que eu falo, na verdade, que o HC tem um exemplo, um rol exemplificativo? Porque olha aqui, ó, no 648, eu não sei se na tela de vocês, aí quando eu faço aqui, né, eu estou grifando, eu estou marcando, não sei se fica azulzinho para vocês aí também. Acho que sim, né? Mas, se você olhar ali, né, o 648 do CPP diz: com a coação considerar-se-á ilegal. Um, quando não houver justa causa, não há justa causa para minha prisão. Dois, quando alguém estiver preso por mais tempo que a lei determina. Tá? Três, quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. Quatro, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Cinco, quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza. Seis, quando o processo for manifestamente nulo. Sete, quando extinta a punibilidade. Você viu que ele não trata só de liberdade? Ele trata de extinção da punibilidade, ele trata, na verdade, de nulidade no processo, ele trata da fiança, ele trata, na verdade, de competência para quem fazer ou que não fazer a prisão. Ou seja, ele tem um rol exemplificativo. Exemplificativo. O papel, na verdade, do HC, certo, é simplesmente, na verdade, garantir o nosso direito de ir e vir, a nossa liberdade de ir e vir, podendo ele ser liberatório ou repressivo, com a concessão da ordem de habeas corpus. Eu vou impetrar um habeas corpus perante a autoridade, né, acima, o impetrado, defendendo o meu cliente, que é o meu paciente, contra a decisão da autoridade coatora. Se a autoridade coatora é o delegado, impetra-se no juiz. Se o juiz é a autoridade coatora, impetra-se no TJ. Se o TJ é a autoridade coatora, STJ. Se o STJ, STF. Sempre dessa maneira. Tá? Então a figura do HC também ali. E para fechar, aí eu vou trazer, é que eu havia mencionado que eu ia pincelar esse artigo, tá? Esse código, esse recurso, porque ele não é de competência na nossa matéria, lá do 10º período, mas precisa ter uma noção básica aqui. Tá? Anota no teu caderno aí o artigo 1029, tá? Do CPC, Código de Processo Civil. Tá? Coloca lá o 109 do Código de Processo Civil. Tá? E deixa eu puxar aqui já, só para a gente poder deixar o artigo certo. Constituição Federal. 109, então, 1029 do Código de Processo Civil. Tá? E, deixa eu abrir aqui, 105. Deixa eu só conferir a ordem aqui. O 105 e o 102, tá? Mas eu quero deixar bem certinho a ordem para ficar certo para vocês ali. Lá da Constituição Federal, tá? O artigo 105
tá? O 105, cadê aqui? 103, os artigos são grandes pra caramba. 104, 105. 105, tá? Inciso, inciso 3. 105, inciso 3 da Constituição Federal. Anota do lado, recurso especial. Então, 1029 do CPC, 105, inciso 3 da Constituição Federal é o recurso especial, tá? E 102, inciso 3, 102, inciso 3, mais do 1029 do CPC, é o recurso extraordinário. O recurso especial vai ao STJ. O recurso extraordinário vai ao STF. 105.3 e 1029, recurso especial STJ. 102.3 e 1029, recurso extraordinário ao STF. Eu só vou para o STF quando eu afrontar uma norma constitucional. Ou seja, quando eu afrontar os artigos da Constituição ou seus princípios. Quando que eu vou para o STJ? Quando eu afrontar normas infraconstitucionais. Tudo que estiver abaixo da Constituição, códigos, leis, qualquer coisa, né? Ou seja, eu afrontei o Código de Processo Penal, eu afrontei a lei de drogas, eu afrontei o Código de Trânsito, tudo que for abaixo da Constituição, eu ataco com recurso especial. Tudo que for a Constituição ou seus princípios, o recurso extraordinário. Então agora para pensar para fechar nossa noite, tá? Fui preso em flagrante lá na delegacia. O inquérito foi concluído e encaminhado para o fórum. No fórum eu fui denunciado, certo? Eu fui processado, quando o juiz recebeu a denúncia, tornei réu, fui processado e fui condenado. Dessa condenação saiu uma sentença, né? E eu, inconformado, recorri ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, através da apelação. Na apelação, a decisão estava obscura, ambígua, omissa, contraditória, então eu fiz embargos de declaração do 619 ao Tribunal de Justiça. Quando eles esclareceram esses pontos, eu percebi que a apelação havia sido perdida por 2 votos a 1. Então eu fiz ainda em Florianópolis os embargos infringentes de nulidade. Julgado então pelos demais desembargadores, mantiveram a condenação. Daqui, do Tribunal de Justiça da Catarina, eu posso agora subir ao STJ e ao STF. Pode subir para os dois? Deve, quando a afronta for simultânea. Por exemplo, uma prova ilícita. Uma prova ilícita, matéria do semestre passado, afronta o artigo 5º da Constituição, que diz que são inadmissíveis as provas ilícitas, e afronta o artigo 157 do CPP, dizendo que as provas ilícitas devem ser desentranhadas do processo. Perceberam? Vou ter que fazer um especial para o STJ para falar do 157 da Constituição, do CPP, e vou ter que fazer um extraordinário para o STF para atacar o artigo 5º da Constituição. Esse aqui, STF constitucional. Esse aqui é o recurso especial que vai afrontar as normas infraconstitucionais. Turma, deu para entender a jogada? Deu para ficar claro aí? Me dá me dê um Sim, feedback. sim, professor. Entendeu? Fechou. Então, assim, ó, eu vou, né, montar, eu não montei ainda, tá? Na nossa prova ainda para terça, quarta e quinta, tá cheio de prova essa semana ali, tá? Mas eu devo estar montando amanhã já essa prova no escritório, deixando tudo certinho, tá? Não esqueçam, obviamente, né? Acho que o trabalho vai ajudar bastante, né? Porque o trabalho ali também traz essa análise né, dos casos ali, e, consequentemente, você consegue a própria a Mariana já estava falando, ó, né, pô, tem mais um recurso aí que estava previsto ali no trabalho. Isso, né, o legal é isso. O trabalho é bem objetivo, tá? O trabalho tu pode me entregar, não precisa nem me devolver a folha, pode ser numa página, na verdade, com o nome do grupo, certo? E número 1, a resposta. Número 2, só presta atenção, eu vou pontuar a resposta cheia. Eu vou pontuar a resposta correta. Ou seja, claro, né, às vezes se tiver errada a resposta ali, eu até posso considerar. O que eu não vou considerar é assim, o que eu já vi acontecer, né? Ó, qual é o recurso cabível, qual é o prazo legal, sei lá, e qual é a forma prescrita em lei. Ah, o recurso cabível é o RESE. Ponto. Tá.
Acabou. E o prazo legal? E a forma prescrita em lei? Pô, faz um negócio completinho, porque a resposta é objetiva demais. Não tem problema. É ler o casinho, ver qual é o recurso cabível, com as palavrinhas-chave, encaixou, entrega para mim, na verdade, no dia da prova. Eu vou estar passando para vocês, já vou saber como é que eu sou ligeiro na correção, faço a correção das provas, na verdade, lanço as notas, vou ter que lançar um pouquinho mais devagar, porque a gente teria mais encontro ainda pela frente, né? Mas para a gente poder agilizar. Deixa eu ver aqui, que a Ana está falando. Professora, não sei, Ana, não sei, tá? Eu vou montar amanhã. Eu vou montar amanhã, na verdade, a nossa prova aí dessa semana, tá? E aí eu vou disponibilizar. Aí eu vou fazer assim também, ó. Eu vou. Deixa eu parar de gravar isso aqui só um pouquinho. Deixa eu agradecer primeiro, depois eu continuo falando. Deixa eu agradecer a galera então aqui, tá? Pela presença. Eu vou disponibilizar o vídeo assim que ele converter aqui, eu jogo ele no YouTube, faço o linkzinho e depois, na verdade, lanço para vocês lá no grupo, tá? Então, desejo a todos boa noite. Deixa eu parar a gravação aqui.